Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrarem. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Alô, amigão do esporte, olá, fã do futebol, grande abraço para você, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem nos acompanha aí pelas redes sociais, bom dia, boa tarde, para você que nos assiste pelo canal 9, NET TV RP Ribeirão Preto, boa noite, um grande abraço para você. Tá no ar a edição de hoje, com novidades, como sempre a gente traz. A W Sports teve acesso ao balanço da Botafogo SA e nós vamos mostrar para você alguns trechos. E o torcedor do Botafogo vai ficar bastante assustado com os números que estão, como se trata de uma SA, os balanços são públicos e você vai, daqui a pouquinho, nós vamos revelar alguns dados do balanço da Botafogo SA. Vamos falar também do comercial, aliás, a Mancha Alvinegra está fazendo mais um ato social em Ribeirão Preto, daqui a pouco a gente também vai mostrar aí, um grande abraço para o Vandão, para a galera da Mancha lá. Nós vamos falar também da volta do futebol. Os times voltaram ontem, né? O Grêmio voltou, o Internacional voltou, Renato Gaúcho não se apresentou porque ele está no grupo de risco, porque ele fez recentemente uma cirurgia cardíaca. Nós vamos falar também aqui para você do futebol de São Paulo, vamos reprisar alguns trechos da entrevista com o Dr. Moisés Cohen. Essa entrevista foi compartilhada no grupo de jornalistas do Brasil todo e está causando uma grande repercussão. Vamos falar do Corinthians, que tem, nesse momento, uma dívida histórica, né? E nós vamos falar mais sobre o Botafogo. A entrevista do Oswaldo Festucci continua repercutindo bastante aqui entre nós. Luiz César Morales está com a gente, está pronto, está restabelecido. Luiz César Morales, grande abraço para você. A gente, nas redes sociais, o programa deu uma atrasadinha hoje, porque a gente precisou levantar esse documento que revela o balanço da Botafogo SA. Fique aí, torcedor, porque o torcedor do Botafogo talvez se assuste com os valores do balanço da Botafogo SA. E o Botafogo aí tem mais uma, Botafogo Futebol Clube tem mais uma boa dívida para poder pagar diante desse balanço aí. Bom, Luiz César Morales, grande abraço para você. E aí, Sassá? Tudo bem, Rocha? Um forte abraço a você, tamo junto, a você, nosso telespectador, das redes sociais também, Canal 9 RP, tamo junto. É verdade, né? Grêmio e Internacional voltaram aos treinos, meio estranho, né? Como é estranho ver os jogadores lá chegando de máscara, depois o próprio preparador físico, o fisiologista com as máscaras, e depois os atletas sem a máscara lá dentro do campo, depois a sala com a máscara. Que coisa, né, de louco, né? Infelizmente ou felizmente, né,
Os atletas têm que realmente seguir aí algumas recomendações, mas infelizmente eu falo porque a situação que está no país, no mundo, né? Essa pandemia. E como a gente gosta de esporte, de futebol e de esporte em geral no mundo, né? A NBB cancelou o basquete NBB, não sei se vocês falaram aqui ontem, e então mais uma competição cancelada pela pandemia. Eu acredito muito, Rocha, que não chegue ao futebol, viu? Tomara que não chegue ao futebol, porque a gente, por mais que está de longe e estando perto ao mesmo tempo, depende muito dessa modalidade, né, na nossa vida profissional, enfim, particular também. Então, tomara que não chegue ao futebol e vamos comentar sobre esse Botafogo aí, sobre esse comercial, né? E a previsão é que também outra modalidade que vamos comentar, que é a categoria de base, Rocha. Parece que vai ter só o sub-20. Só o sub-20, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 não terá, ainda não está definitivo, mas não terá este ano 2020. Olha, que pandemia desgramenta, né? Pois é, não, tá trazendo pra gente aí uma grande preocupação. Vamos fazer o esquenta do programa com as notícias do dia, a produção é de João Vitor Menezes e você vai participando com a gente. Já vamos falar do comercial, hoje nós vamos falar do comercial, porque ontem nós fizemos uma entrevista ao vivo com o Dr. Moisés Cohen e aí as informações é que agora, atenção, que o pico da pandemia, que era maio e junho, agora pode chegar a julho. Então, essa é uma preocupação. Nós tínhamos hoje uma entrevista importantíssima para fazer também com pessoa importante da Federação Paulista de Futebol, que não pôde hoje nos conceder a entrevista, mas que nos concederá. Torcedor do Botafogo, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais do balanço do Botafogo S.A., que isso é público e a gente vai trazer para você os números do balanço da Botafogo S.A. Vamos às notícias do dia. Você que é torcedor do Botafogo, aí vai convidando, vai participando conosco. Esporte interativo, jogos em campeonatos ingleses podem ter duração mais curta, admite o dirigente. A Austrália se ofereceu para receber partidas da Premier League, porque efetivamente não há uma incidência grande de coronavírus, né? A cidade, vou lembrar o nome dessa, um nome bem curtinho da cidade que se ofereceu. Aí é uma matéria do esporte interativo, né? Teria menos de 90 minutos. Lembrando que essa manchete se refere ao fato de ter menos 90 minutos. Mas aí também é complicado, né, cara? Ou faz com 90 minutos ou não faz, né? Ou faz o que é o futebol, ou não faz, né? Pode cuspir no chão, pode abraçar o cara, senão não tem campeonato, não tem jogo. Aliás, o Dr. Moisés Cohen falou sobre isso aqui ontem, né? Sobre cusparada no campo. Vamos falar. Bom, olha só, vamos lá para mais uma notícia aqui. Perth, a cidade é Perth, na Austrália, né? O Joãozinho está me lembrando aqui. Futebol interior, mesmo sem previsão de retorno, time da Série B inicia testes de Covid-19 no elenco. É o Cuiabá, viu? É o Cuiabá que vai iniciar os testes por aqui. Bom, vamos lá para mais uma notícia. Corinthians apresenta dívida de 48 milhões de reais em direitos de imagens com jogadores. E na gestão do André Sanches, a dívida é absurdamente alta. Não é? Olha só, a dívida do Corinthians com agentes Carlos Leite e Juliano Bertolucci ultrapassa 14 milhões de reais. O presidente do Corinthians fala em vender valores para quitar estas dívidas, para matar estas dívidas aí. São matérias que estão no site Globo Esporte. Vamos dar mais uma olhada em mais um site. O Gazeta Esportiva aponta São Paulo como o clube com pior déficit entre os 16 clubes da Série A de 2019. Estamos falando da Série A do Campeonato Paulista, que tem 16 clubes. Está aí o presidente Leco dando entrevista. Aliás, a gestão de São Paulo, e o bicho pegou entre o Caio e o Casagrande lá no Bem Amigos. A Globo está botando panos quentes para tentar
fazer com que os dois ali fiquem mais tranquilo, mas o Caio acabou perdendo. A informação que eu tenho é que os dois não estão conversando mais. Pois é. Nos bastidores, estou dizendo. Vamos lá para mais informações. Agora o site Terra, mesmo com queda de 2%, Palmeiras se mantém entre os clubes de maior receita do país. Olha a situação do Palmeiras aí, é uma situação bacana, uma situação mais tranquila. Aí é a matéria do site Terra. Vamos para mais uma informação. Essa é do site UOL. O jogador que pega Covid ao voltar a jogar poderá acionar o clube na justiça. Só que tem um detalhe, né? Ele vai assinar, parece que eu vi uma Moisés Coelho falando ontem que vai assinar o termo, exatamente. É igual você vai entrar numa sala de cirurgia. É isso aí. Você sabia? Você assina o termo. É isso aí. Então, essa história aí é até uma matéria é um blog, né, do UOL. Os jogadores, o clube não vai se meter nisso. O clube vai fazer o cara assinar alguma coisa antes dele entrar em campo. Não vai assinar de qualquer maneira. Vamos lá para mais uma informação também do UOL. Globo libera parte da verba retida dos estaduais e garante o pagamento do Premier. Então tá aí a coluna do Marcelo Riso falando que a Globo libera parte dos estaduais, do dinheiro, né? E garante o pagamento do PPV. Bom, vamos lá para mais notícias aqui. Globo Esporte, o W Esportes, CBF nega pedido de São Caetano e caso o clube não dispute a Série D, pode sofrer punição. Isso porque o São Caetano informou a desistência depois de uma data que era 18 de março, e aí essa é a situação. Né? O que aconteceria com o Botafogo de 1996, que teve que disputar com a molecada e acabou subindo. Né? Vamos trazer mais informações, são essas as informações aí do site W Esportes. Bom, vamos falar um pouco do Botafogo, atenção, não é? Torcedor do Botafogo que está... Algum destaque dessas matérias aí te chama a atenção? Eu só do déficit dos times grandes, né? Você fala aí o Palmeiras, só lembrando que o único time que pagou 100% integral e está pagando 100% integral dos salários, sabe qual que é? Quem? Red Bull. Pois é. Comigo aqui não tem problema, aqui nós vamos pagar 100%, né? Não, o Palmeiras reduziu, todo mundo reduziu, menos o Red Bull. É o único time brasileiro que não reduziu, né? Até os times da Itália reduziram, da Espanha, França. E o Red Bull não reduziu. Não tem alguma coisa estranha aí? Mas ninguém fala nada. Em 2005, ficaram um monte de gente em cima do Kia com a Bichiana, em cima do Corinthians, em cima do Corinthians. Quando vem um parceiro, a Parmalat, ficaram em cima do Palmeiras. Agora o cara não fica nem em cima do Red Bull. É o único time que paga em dia. De todo o time do mundo, é o único time que paga em dia, que não sofreu alteração. E ninguém fala nada? Tá de brincadeira, vai. Bom, olha só. Tá tudo bem com você? Tá tudo tranquilo? Os caras têm dinheiro, o Red Bull tem dinheiro. Os caras são bilionários. Em 93, a Parmalat, agora o Palmeiras também com a Crefisa, que eu sei. Ninguém fala nada do Red Bull? Ninguém fala nada. Os caras são bilionários. Bom, olha só, vamos começar o programa. Olha, atenção, daqui a pouco vamos falar do comercial, vamos falar do Botafogo agora, hein? Bom, a W Esportes teve acesso ao balanço do Botafogo na gestão Botafogo SA, que tem a metade de 2018 e tem todo o ano de 2019. O documento é público, claro que essa é uma notícia que começa a repercutir hoje, de maneira geral, na imprensa de Ribeirão Preto, mas o W Esportes, de novo, tem essa informação com prioridade. Repito, essa informação que o W Esportes vai dar agora para você vai ter uma grande repercussão efetivamente na imprensa de Ribeirão. A gente teve acesso ao documento, repito, por ser uma SA, esse documento é público e a gente vai botar na tela para você aí, para você torcedor do Botafogo que está acompanhando a gente aqui, né? Só perguntar, tá tudo ok aí com ao vivo? Tá tudo legal? Minha transmissão aqui parou, por que será? Né? Tá tudo bem com você aí? É o aparelho de pressão. É verdade. Vou mandar um abraço pro pessoal que faz ao médico do Rocha. É brincadeira. O Botafogo SA, a empresa é a MOR, né? Ou MUR,
a demonstração financeira do exercício findo 31 de dezembro de 2019. Período de 6 meses, findo em 31 de dezembro de 2018, e o relatório de auditoria independente. Todo mundo sabe que, por se tratar de SA, qualquer empresa precisa ter o seu balanço público, por ser uma sociedade anônima. E aí a W Sports teve acesso a essa documentação. Vamos mostrar então. Bom, aí está a determinação, não é? Encaminhando ali todo o trabalho de documentação. Claro que o João inteligentemente ali tornou... Então vamos lá, João, já passa esse aí, já está tranquilo? Bom, olha só, encaminhamos as demonstrações financeiras do exercício findo de 31 de dezembro de 2019 e período de 6 meses findo em 31 de dezembro de 2018, não é? Atenção do Conselho Administrativo, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. Pedimos a gentileza de nos encaminhar uma via protocolada, tal. Então vamos lá. Aí estão, atenção. Você que é torcedor do... Tá tudo bem com ao vivo mesmo, gente? Recomeçou não? Reiniciou? Tá? Cara, assim, eu tô aqui com uma tá parado aqui o meu. Tá tudo bem, né? Bom, beleza. Tá aí então. O desequilíbrio financeiro é o que traz como ênfase. Conforme demonstrações financeiras, a companhia apresentou um prejuízo no exercício findo de 31 de dezembro de 2019 de R$ 12.115.000. 3.472.000 no período de 6 meses findo 2018. Então vamos lá. Nós temos aí... Só lembrando, isso aí é Botafogo S.A.? Botafogo S.A. Tá. Botafogo S.A. Então, o exercício findo de 2019, 12.115.000, sendo que desses 12, 3.472.000 no período de 6 meses de 2018. E prejuízos acumulados da ordem de 15.587.000 reais. É bastante. Sendo que 3.472.000 em 2018, além do capital circulante líquido negativo da ordem de R$ 2.206.000 reais em dezembro. A administração da companhia possui planos de ação com relação a esse desequilíbrio econômico financeiro. Entretanto, até que ela concretize com êxito seus planos, dependerá de recursos financeiros provenientes de terceiros ou dos acionistas para a continuidade normal dos seus negócios. Entenda-se terceiro aí como a própria Trex, como o próprio Adalberto Batista, né? Então, senhores, está apresentado o balanço da ordem de 15 milhões de reais. João, por favor, enche a tela para mim de novo aí, né? Deixa eu ver aqui. Lembrando que desse valor refere-se ao Botafogo Futebol Clube pouco mais de 9 milhões, porque dentro dessa sociedade ele tem 60%, 40% é da Trex, então o Botafogo tem. Além da dívida que o Festucci disse aqui, de 23 milhões do Refis, de aproximadamente 9 milhões de reais. Estamos falando aí de algumas outras pendências. Soma-se a esta dívida que o Festucci recentemente falou em entrevista para nós aqui, mais ou pouco mais de 9 milhões de reais. Então aí está apresentado o balanço da Botafogo S.A., o valor de 15 milhões de prejuízos. 15 milhões. Eu queria saber se colocou, né, o campo.
Arena, quer dizer, não sei se colocou Arena, o investimento da Arena, né? É um relatório bastante amplo, né? Porque se você colocou a Arena, vai ter prejuízo. Né? Até agora a Arena não deu lucro. Ficou tempão fechado. Não, isso seguramente está incluso a construção da Arena. Então assim, se você realmente está ativo lá, o Hard Rock, os bares, né? Todo mundo pagou direitinho as suítes que tem lá direito, entendeu? Aquela de 40 lugares, as outras, que a gente sabe que tem 12 lugares, enfim. Rocha, aí não é possível que aí não vai dar lucro, né? Então eu acho que tem que realmente salientar que ainda não engrenou a Arena, né? Infelizmente, não engrenou. Se estivesse realmente num patamar legal aí, né? Eu acho que estaria no mínimo empatando. Né? Pois é, são números que realmente passam a preocupar a própria gestão, né? Claro que, como diz ali na linha de baixo, vai ser necessário correr atrás dessa situação. Você não tem venda de jogador. Que jogador que está disponível para vender o Botafogo? Nenhum. A cota do Paulistão da Série B está curtinha para pagar os salários e o resto que está no ano. Não vai sobrar nada. Então, se o Botafogo não tiver um plano B para vender jogadores, né? Vender jogadores, tudo, não sei o que vai acontecer, porque não tem de onde tirar, não tem. Você tem a Arena que hoje está com a pandemia, até engrenar só 2021, para ter lucro mesmo só 2021. Então, se o Botafogo não tiver um plano de ação para vender jogadores, esquece. Porque realmente um número assustador, né? Em um ano e meio, trazer 15 milhões de reais de prejuízo. Essa é uma notícia que seguramente vai repercutir na imprensa hoje, amanhã e depois da manhã. A gente vai buscar as notícias, vai buscar as informações efetivamente, até por parte do Botafogo Futebol Clube, para a gente poder, claro que nem entender esses números, porque o balanço, ele é bastante, são 30 folhas, não dá para você apresentar aqui uma apresentação, né, com 30 páginas, mas bastante preocupante, Luiz César Morales, aí a apresentação do balanço do Botafogo. Repito, isso vai repercutir bastante na imprensa. Aí está. Joãozinho, enche a tela para a gente aí de novo, para o torcedor que está chegando agora. E isso não está incluso a dívida do Botafogo Futebol Clube, né? Não tem nada a ver com refins ainda. Não, né? refins é 23 milhões de reais. E mais algumas dívidas que o próprio Festucci citou aqui, né? Então, o Festucci fala numa dívida de 30 milhões de reais com o refis. E mais acrescido essa dívida que o Festucci se refere, mais por parte do Botafogo FC, não é? 6%, 60% de 15 milhões, vamos falar em 9 milhões e 300, aproximadamente 9 milhões e 400. Mais ou menos. Né? Tá legal, a gente tá aqui, agora sim. A gente estava com um duplo retorno aqui no estúdio. Então, é bastante preocupante, né? Esse é o balanço apresentado. A administração da companhia possui planos de ação com relação a esse desequilíbrio econômico-financeiro. Entretanto, até que ela se concretize com êxito, seus planos dependerá de recursos financeiros provenientes de terceiros ou dos acionistas para a continuidade normal dos seus negócios. Então, o torcedor do Botafogo deve estar bastante preocupado quando o Festucci fala amanhã em perder o principal patrimônio que o Botafogo tem, que é o que ficou, é o estádio. Aliás, quero agradecer aqui ao Globo Esporte, né, na pessoa do João Fagiolo. Obrigado pelo crédito que o Globo Esporte tem dado à W Sports, e a gente vai retribuir isso ao Globo Esporte. Obrigado ao Tribuna, que é o Murilo Bernardes, que escreve no jornal Tribuna, ontem também dando crédito à entrevista com Oswaldo Festucci. E, mais uma vez, nós teremos aí uma grande repercussão dessa divulgação do balanço do Botafogo, que apresenta um prejuízo de mais de 15 milhões de reais.
Portanto, o exercício, a metade de 2018 e o ano de 2019 inteiro trouxe a Botafogo S.A. um prejuízo, claro que aí está incluso a construção da arena, etc. e tal, de 15 milhões em 1 ano e meio. O BFC responde por 60% dessa dívida. Luiz César Morales. Isso está incluso má contratação, está incluso aí, de pagar jogadores para ficar parados e não jogar, Denilson, Wellington Bruno, e vai por aí fora. Aí está incluso o pagamento, multa de treinador, certo? Está incluso, que isso não está num pacote de um planejamento, de uma estratégia do mês do Botafogo, né? Então, quantos passaram em 1 ano e meio aqui? Quantos treinadores passaram? 4. Você está entendendo? Exatamente, né? Manda embora jogadores que tinham contrato até final do ano, e aí tem que pagar a rescisão. Você está entendendo? Isso está incluso. Isso aí está incluso tudo no pacote, né? Então é incompetência do diretor de futebol, do gerente de futebol, incompetência do seu Gustavo, né? Que é o mandatário aí, que é o executivo do clube. Tá aí. Então isso aí tem que colocar também em pauta. Tem que colocar isso em pauta, né? Preferiu viajar com todo, né? Voo fretado, não é isso ou não? Não foi isso? Voo fretado, né? 2 dias, 3 dias antes no hotel. Eu não estou dizendo que não merece jogadores, hein? Eu estou dizendo que isso também está no fluxo de caixa, Rocha. Está no fluxo de caixa isso aí. Eu estou vendo, assim, de maneira muito clara, torcedor do Botafogo, o que aconteceu na época do Brunoro em Ribeirão Preto. Quer dizer, o que o projeto do Brunoro causou ao Botafogo? A perda do seu poliesportivo e a perda do terreno anexo ao Botafogo de 33 milhões de reais. Eu sempre digo isso, né? O que quebra um cara é o crédito que ele vai... Se o cara tiver um cheque especial de 2 mil, ele vai gastar 2. Se ele tiver um cheque especial de 30, ele vai gastar de 30. Então, a gente está falando que o Botafogo FC, o Botafogo Futebol Clube hoje, eu estou dizendo, juntando os dados que o Festucci nos passou em entrevista, que o Botafogo deve aproximadamente 30 milhões de reais, mas esse balanço ainda não tinha sido divulgado, e agora em cima dos 23 milhões de refis, de mais a diferença de 7 milhões, que o Botafogo tem aí. E agora soma-se aos 30 milhões que o presidente do Botafogo Futebol Clube disse aqui nesse programa, soma-se a esses 30 milhões, mais 9 milhões e 400 mil reais de prejuízo da Botafogo S.A. Então nós estamos falando para o torcedor do Botafogo que o BFC hoje tem uma dívida. Claro, vamos falar que a gente vai considerar a dívida de 40 milhões de reais, mas também vamos considerar que a dívida tributária não é uma coisa, isso vai se levar. O Botafogo pode entrar num próximo refinanciamento, né? Eu creio que, sobretudo pós-pandemia, após essa grande crise econômica, que o governo vai lançar um novo refinanciamento de dívida. Até porque a economia está parada, então vai ser necessário. O Botafogo pode até entrar. Bom, mas é dívida, e dívida você tem que pagar. E dívida uma hora você tem que pagar. Então o número é assustador. O número é bastante grande. Da onde vai sair esse dinheiro? Esse dinheiro vai sair do Adalberto, esse dinheiro vai sair da Trex. E o Botafogo vai ficar devendo cada vez mais ao Adalberto Batista. Botafogo vai ficar devendo cada vez mais a Trex. Então vamos tirar a dívida trabalhista, que perdeu o refis, foi a 23 milhões de reais, vamos considerar os 7 milhões que o Festucci acresce de outras coisas, e mais 9 milhões de reais, nós estamos falando em 16 milhões de reais que o Botafogo vai ter para pagar de dívida. Nós estamos também falando isso, Morales e torcedor do Botafogo, que esses números são até 31 de dezembro de 2019. Não está 2020 nisso.
que 2020 será claramente um ano deficitário. Já tem um acerto do Arne Lopes aí que não estava no... Vamos lá. Se o Botafogo, considerando que ele em 2019 teve uma dívida de 12 milhões de reais, que é o que está aí no relatório, vamos considerar por baixo que Botafogo vai ter que jogar de portões fechados. Botafogo deve ter perdido o sócio torcedor. Botafogo tem os shows da Arena cancelado. Significa que o Botafogo, no mínimo, terá em 2020 um prejuízo a Botafogo S.A. De 12 milhões. Vamos considerar por baixo, 12 milhões de reais. 60% de 12 milhões de reais são 7 milhões e 200. É isso? Então nós vamos considerar que o Botafogo pode fechar o exercício de 2020, os 16 que eu falei agora, com mais 7 de 2020, o Botafogo pode terminar esse ano devendo 23 milhões de reais do ponto de vista de negócio e mais 23 aí do refis, que eu digo é absolutamente administrável, não é? Então, olha, é algo para se refletir profundamente, Luiz César Morales. Mas é isso que nós estamos debatendo aqui. O Botafogo hoje é uma empresa e tem cargos subordinados, pessoas estão sendo analisadas. Eu estou dizendo quantos milhões de reais você pagou em acerto de jogador que não jogou. Quantos milhões de reais você pagou em acerto de treinadores? Quantos milhões de reais você fez um voo fretado? Quantos voos? Os jogadores mereceram ter esse voo? E tinha aquela logística com a Companhia Aérea Azul, que era uma logística diferente na Série B. Eu falei voo fretado, mas é um voo praticamente fretado, né? Não era fretado, né? Mas era uma logística contratada diferente. 3 dias antes no hotel, tudo bem que os jogadores, eu na minha opinião, já estive daquele lado, eu sei que o jogador merece. Agora, tá dentro do patamar do clube? O clube precisa disso? O clube precisa desse... Não corria mais risco de ser rebaixado na Série B. Exatamente. Que nem eu acho viável funcionário do clube ter ticket de alimentação. E hoje o Botafogo tem. Olha que beleza. Isso é viável. Agora, você acha que é viável fazer isso, né? Esses trâmites, Rocha? Gastar um pouco mais para quê? Está começando ainda um trabalho de Botafogo S.A., uma sociedade anônima. Agora, se o Adalberto acha que realmente tem que ter isso, mesmo tendo prejuízo, aí eu fico quieto. Aí, se o Adalberto fala assim, não, está tendo prejuízo, mas o jogador tem que ficar 3 dias no hotel, tem que viajar voo fretado, contrata assim jogador ganhando 60 mil, 50 mil, aí tudo bem, velho. Ele é o dono do dinheiro, entendeu? Ele é o dono do dinheiro e eu não acho certo. Outra coisa, não tem um jogador vendido. Você lembra que quando a gente começou a parceria, eu falei, Rocha, ninguém está falando da base do Botafogo, ninguém fala da base, sub-15, sub-17, ninguém fala nada. Né? Ainda estava na Rede Fé, ainda levamos o Pimenta lá, estou esperando eles me chamarem para dar uma ideia, ninguém fala nada. Cadê jogador revelado do Botafogo? Eu só vejo o jogador do Botafogo no Palmeiras. Eu vejo jogador do Botafogo lá no Desportivo Brasil, né? Eu vejo jogador... não vem encher meu saco não, vou falar mesmo. Eu vejo jogador lá no Corinthians, eu vejo jogador no Santos, que passou aqui para o Botafogo. Por que o Botafogo liberou? Por quê? Você está entendendo? Por quê? Ninguém fala nada da base. Se tem jogador revelado, jogador com porcentagem de... O Cabreira ganha 12 mil reais por mês e foi trazido pelo Gustavo. O que mudou na base do Botafogo? Fala pra mim, depois que virou o Botafogo S.A. Se alguém der um ponto positivo, eu retiro o que eu falei aqui. Bom, senhores, é uma situação bastante preocupante. Não acho que o Botafogo esse ano tenha sequer empate. Um ano de economia global bastante difícil e o Botafogo vai amargar um 2020 de novo com muito prejuízo, com bastante prejuízo. Então, eu não sei exatamente, ontem a W Sports, houve uma reunião, a semana passada, também uma informação de primeira mão da W Sports, entre o Adalberto e também
o grupo que se opõe a Botafogo SA, houve uma reunião e há uma retificação a se fazer com relação aos valores. A gente depois vai manter contato com o Oswaldo Festucci. O Festucci falava da possibilidade de vender 9% para, atenção, 9% para a SA em troca de 30 milhões. Não é esse o valor. A SA pagaria pelos 9% do Botafogo 3 milhões e 600 mil reais. Ok? Porque vamos lá. Se a SA pagou 8 milhões em 40%, por que ela pagaria 30 em 9? Então, realmente há um equívoco do ponto de vista da SA querer comprar os 9% por 30 milhões de reais e acabar com as dívidas do Botafogo. Esse documento, inclusive, foi lido pelo Adalberto Batista a esse grupo de botafoguenses na semana passada e ficou compreendido que os 9% referia-se a 3 milhões e 600 mil reais, o que isso não refresca em nada a situação do Botafogo, pelo tamanho da dívida que ele tem, sobretudo, você imagina, só no balanço divulgado que você está vendo aqui no programa W Sports, só nesse balanço, o Botafogo Futebol Clube deve à SA 9 milhões de reais, o que refrescaria a venda de 9% por 3 milhões e 600. W Sports também teve um acesso a uma informação que ontem ou anteontem o Gersinho deixaria o cargo de presidente da Botafogo SA, mas que o Adalberto Batista o convenceu a continuar no cargo da presidência do Botafogo SA. Então são estas as informações que o W Sports está passando para o torcedor do Botafogo nesse momento, de que houve uma reunião na semana passada e de que o Gerson deixaria o cargo da presidência da Botafogo SA, mas que foi convencido a continuar no cargo pelo Adalberto Batista. Então são estas as informações do Botafogo que a gente tem para o torcedor do Tricolor. Repito, essa notícia que está sendo dada pela W Sports vai repercutir efetivamente nos meios de comunicação hoje à tarde e amanhã, porque o balanço começa a chegar na mão da imprensa, como chegou na nossa mão efetivamente, e é realmente bastante preocupante. Amanhã a W Sports vai tentar trazer as pessoas para a gente poder entender o tamanho dessa dívida que o Botafogo passa a ter, mais uma, da ordem de mais de 9 milhões de reais pela divulgação do balanço de 2000, aí estão juntos 6 meses de 2018 e o ano inteiro de 2019, não estamos falando ainda do exercício de 2020. Algo mais a acrescentar, Luiz César Morales? Só realmente que o Adalberto vê isso com carinho, analisa seus subordinados, Gustavo e Léo Franco, que são um dos responsáveis para aumentar essa dívida, na minha opinião, né? Olhe com carinho a base do Botafogo, não deixar jogadores embora, pagar as ajudas de custo que tem que pagar os fundos de garantia, os salários deles, que sejam com salário mínimo, pague os custos desses jogadores, né? Parar de fazer parceria com o empresário, pelo amor de Deus, fazer parceria com o empresário. Mas o empresário hoje que manda, será é o que manda? Será que é isso mesmo? Quantos jogadores os times estão vendendo? O Mirassol vendeu um jogador de 1,5 milhão, o Mirassol. Com todo respeito ao Mirassol, quem que é hoje camisa? Quem é mais camisa hoje, Botafogo ou Mirassol? Teve 7 jogadores revelados pelo Mirassol. Sabe quem é o treinador lá? É o Mário, filho do Tim. Por que o Botafogo não contrata o Mário? Por que o Botafogo não contrata o Mário para ser o treinador do Sub-20? Para fazer uma parceria? Por que o Botafogo não faz isso?
É isso que eu tô dizendo, Rocha. Desses 7 jogadores que o Mirassol revelou, vendeu um só jogador para a Bélgica. 1,5 milhão. Ah, mas o Mirassol é sério, né? O Mirassol não tem dessa de empresário mandar lá, não. Tem a parte do empresário, tem a parte do atleta, tem a parte do clube. Não é igual pizza do Faustão, não, que todo mundo pega sabe a pizza do Faustão, né? Todo mundo tem um pedaço. Todo mundo ganha um pedaço da pizza do Faustão. Lá no Mirassol não tem isso, não. No Mirassol não tem isso não, Rocha. Então, eu estou dando um exemplo. Eu estou falando, contrata o Mário, porque ele fez um bom trabalho, já está fazendo um bom trabalho há alguns anos no Mirassol. O Mário Fedutin, o Mário Henrique. Entendeu? Revelou 7 jogadores profissionais do Mirassol. Desses 7, 6 vão jogar a Série D do Brasileiro. Olha o custo que o Mirassol não vai ter, não pagar salário alto para jogadores. E desses 7 jogadores, Rocha, um foi vendido para a Bélgica, 1,5 milhão. 1,5 milhão, com esse 1,5 milhão, o Mirassol toca a Série D do Brasileiro. Agora o Botafogo não tem um jogador revelado. Eu estou cobrando o Botafogo porque o Botafogo é uma clube empresa, um clube, né, que está na Série B do Brasileiro. É estranho, Gente, vocês não acham que é estranho? Nenhum jogador revelado? Ninguém fala nada. Já estava na hora, né? Bom, olha só, claro que a internet nesse momento tem várias opiniões aqui. O André Trindade, né? O André que é vereador, faz um excelente trabalho como vereador, nosso amigo André Trindade, tem o programa Jogo Limpo, cuida muito bem do futebol amador, um abraço ao André. Ele administrou sozinho, deu 15 milhões de prejuízo e deixa 9 milhões de prejuízo ao Botafogo, está dizendo o André Trindade. O Marcos Figueira, bom dia Rochinho Morales, não vejo novidade nenhuma nesse balanço da Botafogo S.A. Ele, Adalberto, não consegue administrar um gerente de futebol. Imagina a parte financeira de uma SA. Se ele fosse bom, tinha feito o São Paulo maior do que é. E, pelo contrário, eles não querem nem saber da dupla Adalberto e Gustavo. É a opinião do torcedor que a gente tem que profundamente respeitar. O André Trindade está dizendo aqui, muito semelhante a Fute Invest, né? Lembra da Fute Invest? Dorival Gaspar assistindo, Flávio Santos, o Flavinho está assistindo, grande botafoguense. Ô Flávio, dá a sua opinião aí para mim, é importante, Flávio. O Ivan Rocha, grande Ivan, vocês não acham que times pequenos pagam muito caro para disputar campeonato de baixa rentabilidade? Sabe o que acontece, ô Ivan? Essa bobagem de contratar jogador caro pra caramba, né? Aliás, ontem eu assisti uma entrevista do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Ele falou claramente, aliás, ele tem dito isso claramente, se os clubes não mudarem a sua maneira de pagar jogador, não vai sobreviver. Ô, gente, nessa leva de pandemia, tem mais clubes que vão fechar. E eu vou falar um negócio aqui para vocês, que isso, viu, Morales? Isso vai acontecer na 4ª divisão do futebol de São Paulo. Há um tempo atrás, eu viajei para a Europa, até uma delas foi com o Botafogo, para acompanhar o Sub-20 do Botafogo. Naquela época, na 3ª divisão do futebol alemão, o futebol era a 2ª profissão deles. O cara trabalhava de engenheiro, de vendedor e jogava a 3ª divisão do campeonato alemão. Nós vamos ter na 4ª divisão do futebol de São Paulo, muito provavelmente, o futebol sendo uma 2ª profissão do cara. O cara, assim, tem gente no futebol amador aí que cabe numa 4ª divisão do futebol de São Paulo. O cara é engenheiro, às vezes o cara tem uma outra profissão e vai jogar. O futebol vai mudar. O futebol é caro porque os dirigentes não têm juízo nenhum, né? Por exemplo, o Botafogo terminar a Série B pagando 60 pau para um jogador. O Botafogo, ele é grande, claro que todo mundo conhece, o Botafogo de São Paulo, mas o Botafogo não é grande para pagar 100 mil reais para um jogador. O Botafogo não é grande para pagar 60 pau para um jogador. O Botafogo não é grande para pagar 50 mil reais para um jogador de futebol. Isso é coisa de times maiores, é time de capital, pronto. Time de capital, Sport Recife, por exemplo. Né? Então são essas loucuras aqui. O Elias Isaac está com a gente, o João Carlos Leal, grande João, aquele abraço para você. O Hamilton Luiz Campos, o Edivaldo Rodrigues Silva, mas vocês sabem que o futebol do interior está muito abaixo, né? Bom,
esse vai ser um assunto bastante debatido aí na imprensa toda aí, efetivamente hoje. Deixa eu falar para você de Coxilha dos Pampas, vem aí o Dia das Mães e você pode fazer o seu Dia das Mães no delivery do Coxilha dos Pampas. É isso mesmo. Peça o delivery do Coxilha, peça o delivery do Alta Brasa e da Grand Steak. Você pedir no delivery basta você entrar no Facebook da Coxilha dos Pampas, no Instagram, e lá estão os pacotes da Coxilha dos Pampas. 10% de desconto em relação ao iFood, apenas R$ 5,00 para entrega e vale a pena. Tem um pacote de R$ 119,00 do Coxilha, maravilhoso, sensacional. Então tá aí, ó, 3629-6017. Vamos falar da Alta Brasa? A Alta Brasa, 3623-6400. Também 10% de desconto em relação ao iFood, R$ 5,00 de taxa de entrega. Conheça todo o cardápio nas redes sociais da Alta Brasa. E na Grand Steak, atenção, Grand Steak, WhatsApp 3911-9009, taxa de entrega R$ 9,00, 10% também em relação ao iFood. Você não vai deixar sua mãe cozinhando no Dia das Mães, né, o seu cara de pau? Então você pode efetivamente entre nas redes sociais da Grand Steak, da Alta Brasa e peça comida no domingo para a mamãe. Quero falar de Agrimac, tecnologia Vipal, Novatec, Goodyear. Nós já vamos falar do comercial também. Repercussão nesse assunto da W Sports. Nós estamos revelando aqui, até por ser público, o balanço do Botafogo em primeira mão. Deve repercutir bastante na imprensa entre hoje e amanhã. Agrimac, nós estamos vivendo um momento espetacular de safra, onde 250 milhões de toneladas serão colhidas em safra. E claro, a Agrimac faz parte porque ela tem recapagem, recalchutagem de pneus para caminhões e máquinas agrícolas. No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Bom, olha só, a gente está tentando contato aqui com alguns entrevistados para falar do Botafogo, vamos falar do comercial também e vamos reprisar alguns trechos da entrevista com o Dr. Moisés Cohen. Muito interessante ele ter dito ontem que o Campeonato Paulista vai terminar e vai terminar em 3 semanas, disse ele ontem, não é? Então a gente vamos para o intervalo, vamos tentar buscar aqui um entrevistado para falar da divulgação do balanço da Botafogo S.A. com prejuízo em 1 ano e meio da ordem de 15 milhões de reais, sobra para o Botafogo Futebol Clube pagar, é sócio, é parceiro, 60%, 9 milhões de reais. A gente está indo para o intervalo e volta já já. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrarem. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo Shopping.
tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá bom, notícia de última hora. São Caetano resolve disputar a Série D. Olha aí, ó, nota oficial. Direção do São Caetano pensando no futuro financeiro e na continuidade do clube, a partir dos acontecimentos. Bom, tá ali o que importa comunica que todos os esforços possíveis e vai disputar a atual temporada da Série D do campeonato. Alô, João Vitor Cristóvão. Ele que mandou, já está lá no site. Então, São Caetano vai disputar, porque a CBF ameaçou o São Caetano, né? E aí... Você sabe como é ameaça. Você tá louco. Então, São Caetano vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, notícia de agora de manhã, muda de ideia o São Caetano. Bom, vamos falar do comercial. Bom, o comercial está bem tranquilo, aguarda os contratos terminarem, o comercial vai mesmo terminar os contratos. Alguns jogadores, atenção, alguns jogadores apenas terão seus contratos renovados, a maioria não. E aí está o gramado, já o estádio totalmente pintado, né? Já totalmente pintado. Nossa, coisa linda. Tá bonito, né? Eu acho que o comercial volta depois não sei de quantos anos. Essa imagem é do Pururuca? Essa imagem é de João Vitor Cristóvão, né? Pode, se você quiser colocar no lugar do João do Pururuca, pode. Pode também, né? Ele está se acostumando a ficar aqui, ele não quer mais ir para o estádio, não. Aí está o Nossa, gramado, verdinho, tá verdinho, tá bem bacana. E olha que não... E sem tiririca. E matou mesmo, lembra daquela... Então o comercial volta, eu acho que desde a época do Lacerda, o comercial não tinha um gramado tão bom. Eu acho que não. Para poder voltar. O Lacerda lançou o gramado, que sem chuva... Tava bonito, mas hora começou a chover, meu Deus. Não, e aí vieram as histórias dos shows, etc. Acabou com o gramado, né? Puta, teve aquele negócio lá de aqueles carros grandes, também lembra? Teve. Mesmo sendo em volta, pegou. Então, agora, eu queria falar um negócio sobre o estádio do comercial, né? Uma outra coisa, porque a gente também culpa muito o Lacerda, né? O Lacerda é aquele cara que a gente culpa por tudo. Mas eu não acho que o Lacerda foi de todo mal para o comercial, eu sempre achei isso. Primeiro, o Lacerda acabou com aquela piada do comercial, 20 anos na segunda. Ele conseguiu subir 20 vezes em 3 anos. 3 anos. Realmente as obras que ele fez, ter aproximado o alambrado do campo, foi uma obra interessante do ponto de vista da pressão de futebol. Agora, tudo a gente culpa também o Lacerda, a culpa é do Lacerda. Vamos lembrar também que o comercial teve um desgaste sério, Morales, por conta de categoria de base. Muito. O comercial chegou a ter 3 jogos em sábado, num sábado 3 jogos. E eu vou continuar insistindo. Categoria de base não pode usar o estádio do profissional para jogar. Também acho. Não pode, cara. O Palmeiras e São Paulo jogam no CT. Porra, cara, assim, vou falar um negócio para você, não pode nem treinar no gramado. Você tem que fazer o apronto, que é o último treino da semana, que é o coletivo, aí no máximo 2 vezes por semana. Então, assim, já deve ser
contido o treinamento do profissional. Categoria de bola, ficou bonito nessa imagem do alto do João, realmente ficou bem bonito. E a outra parte também vai ser pintada, não é? Então tá aí o trabalho. Depois, João, eu mandei para você ontem, aí o Vandão da Mancha mandou para a gente um trabalho que eles estão fazendo, mas a paralisação fez muito bem ao Comercial. O Comercial é um time técnico na mão do Fael, vai fazer toda a diferença possível, um bom gramado aí na volta do Comercial. Morales, nem todos vão ficar, Morales, nem todos vão ficar. O Comercial vai apenas renovar com uma parte do elenco, porque ele não pode também contratar, mas os contratos vão terminar. Fica muita gente? Eu acho que não, tem que realmente, é a situação, e ficar só com aqueles que realmente vão, que estavam bem agora, que estavam bem, e que o Fael vai pedir. Talvez nem o Fael fique, né? Porque às vezes tem proposta para ir embora, enfim. Mas eu acho que o Comercial tem que pensar nas suas contas, né? Nas suas contas e... eu vou ficar com 12 até agosto. Complicado fazer isso, né, Roger? Não pode fazer isso. Agora, vou dar um exemplo na minha opinião, né? Os jogadores que chegaram, todos esses que chegaram, tem que ficar com eles. Tem que fazer uma proposta para eles. Eu não sei se eles vão aceitarem, né? O Tanque, o Caporã, esses jogadores, né? O 10 lá, o Lino, não é isso? Esses jogadores têm que ficar, Rocha, não tem jeito, né? O Cortez está voltando, olha que beleza. Se teve uma coisa que foi prejudicada, que o Comercial estava na sessão, o Comercial agora tem a volta do Cortez, né? Junto com o Brian ali. Então, o Brian também, eu acho que o Comercial tem que pensar com carinho nesses jogadores. Bom, vamos ter uma movimentação da torcida da Mancha, né, João? Que é muito legal a gente colocar, porque é o que eu digo sempre. Traz aí na tela pra gente, né? O Vandão mandou lá. As torcidas de Ribeirão Preto, bom, aí foi o episódio de Ovos de Páscoa, né, que eles acabaram, foi muito legal essa campanha dos Ovos de Páscoa, a galera contribuindo com as entidades, olha, as mulheres, esposas do pessoal da Mancha, trabalhando ativamente. Acho que é bem legal esse compromisso social que as torcidas de Ribeirão têm e a Mancha também. A Mancha também agora está fazendo máscaras, né, para levar para as entidades. Também é bem legal. Seria, tem da máscara aí, João? Você não pegou, né? Não, né? Podemos mostrar amanhã, mas a gente vai mostrar. Eu acho que é bastante interessante a gente poder falar. Morales, grande abraço. Hoje nós mostramos aqui para você que agora ligou, acessou o Facebook ou no programa de TV. O programa W Sports divulgou hoje o balanço da Botafogo SA. O balanço apresentou 15 milhões e meio de prejuízo no segundo semestre de 2018 e no ano todo de 2019. Desses 15 milhões e meio de prejuízo, o Botafogo Futebol Clube é responsável por mais de 9 milhões. Portanto, na conta de dívida do Botafogo, mais 9 milhões que ele teve de prejuízo aí na SA. A gente fala mais sobre no portal W Sports hoje à tarde. Obrigado, até amanhã, se Deus quiser.